Bem-vindos, bienvenidos, welcome, à segunda edição do Brasil Immersive Fashion Week Talks, um lugar para conhecer as pessoas e as marcas que estão transformando o futuro da moda e da cultura mundial. O meu nome é Olivia Merchiori, se você está aqui pela primeira vez, te convido a visitar o brfw.com, onde você poderá encontrar conteúdos inspiradores sobre arte, cultura, moda e, claro, tecnologia, como esse que você está prestes a assistir. E hoje nós vamos falar sobre moda digital, NFTs e negócios B2A, ou seja, Business to Avatar, com Adriana Hoppenbrauer Pereira, fundadora da The Fabricant, junto com Carrie Murphy e a Amber Sloten. A The Fabricant é considerada uma pioneira quando o assunto é moda virtual. Criada na Holanda em 2018, a Fashion House Digital foi responsável pela primeira roupa registrada na blockchain como NFT e vendida por $9.500 ainda em 2019, chamada Iridescence. A criação foi colaborativa com a também pioneira no universo da blockchain, Johanna Jokolska, daquele filtro que se você vai ver aqui, você vai lembrar, o Built 3000. Bem, essa roupa que vocês estão vendo aqui, esse primeiro NFT, né, de 9.500, eu também queria dizer que foi uma das grandes inspirações para a gente, no início da construção do BRFW. A gente, aqui como equipe, a gente ficava olhando, né, a The Fabricant e maravilhadas, né, com o que estava sendo produzido por essa nova marca, né, de moda, e ficamos extremamente surpresas quando soubemos que a Adriana, uma brasileira, estava entre os 3 fundadores dessa Digital Fashion House. Bem-vinda, Adriana. Que prazer falar com você. Obrigada, o prazer é meu, o prazer é meu. Muito legal poder falar sobre a nossa jornada e eu espero que a gente possa inspirar esse movimento no Brasil de se acelerar além do que já está hoje em dia. Não, já vem inspirando há algum tempo, e eu vou te falar que a melhor parte de fazer essas entrevistas aqui do BRFW, ao mesmo tempo que a gente está construindo esse evento, é conversar com essas pessoas que nos inspiram, né, no desenvolvimento daquilo que a gente vem fazendo. E quando a gente descobriu que você estava na The Fabricant, obviamente eu fui olhar o seu histórico, e assim como muitas pessoas aqui, né, que conhecem o trabalho de vocês, mas também não sabiam dessa surpresa, eu acho que todo mundo está querendo saber um pouco sobre essa sua trajetória, que inicia lá na UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, onde eu estou agora, e aí eu queria saber como que isso se desenrolou até Amsterdã, com a The Fabricant. Boa pergunta. Antes de falar da minha jornada, eu acho que é legal falar da jornada das 3 pessoas que estão por detrás e por que nós somos os 3. Então, o meu background é realmente na área de business e marketing, área comercial. E o Carrie Murphy, ele é na área mais tecnológica, ele se desenvolveu, a carreira dele se desenvolveu na área de fotografia, vídeo e tecnologia 3D. E a Amber foi a primeira pessoa a graduar com um portfólio completamente digital na AMFI, que é a Amsterdam Fashion Institute. E ela quase não se graduou, porque em 2016 eles não acreditavam que isso era possível, isso não era fashion. E hoje em dia eles têm um currículo que incentiva muito a utilização dos meios digitais. Então, a gente sempre diz que no The Fabricant, e eu acho que também isso é importante para qualquer fashion house que queira se estabelecer, a gente tem um lado criativo de fashion muito grande através da Amber, a gente tem um lado de tecnologia muito forte pelo Carrie, e a gente tem um lado de business. E esse triângulo é que tem feito a gente não só ter conseguido lançar em 2018, mas continuar crescendo e sobrevivendo e sendo pioneiros nesse espaço e continuar crescendo junto com o mercado. Não, eu especificamente, eu me formei na UFRJ em administração. Sempre fui apaixonada por marketing, consumo, então já sabia desde o início que essa era a minha praia. E naquela época, tradicionalmente, a área de marketing era produto, era a Unilever, no meu caso, a Sarah Johnson, foi onde eu fiz a minha escola.
realmente o que naquela época se chamava Fast Moving Consumer Goods. Foi isso que eu fiz. E chegou uma hora em que eu pensei, nossa, a minha carreira está se desenvolvendo super bem, mas eu quero ter uma experiência internacional, eu quero tentar fazer uma base mais estratégica. E eu tive a sorte da Sarah Johnson naquela época me patrocinar para fazer um MBA na Inglaterra. E a época que eu fiz o MBA foi uma época mágica, foi em 1999, que foi o boom da Web 2.0. Na verdade, quando eu me remito àquela época, o que está acontecendo hoje com Web 3.0 é exatamente o que aconteceu naquela época. E eu estava nesse momento mágico na Europa, em Londres, onde isso tudo estava acontecendo, onde todos esses startups estavam começando. Onde todo mundo estava achando que o mundo ia acabar quando virasse 2000 no computador. Exatamente, tinha aquele também, da mesma maneira que hoje em dia tem distopia e utopia juntos, né? E uma energia de renovação e uma energia de possibilidades, porque a internet estava chegando e a internet estava sendo abraçada e a área de telefonia celular estava se ampliando. E aquela energia é exatamente a energia que eu vibro hoje em dia. E naquele momento eu decidi fazer uma mudança de carreira e fui para a área de telefonia celular, porque era onde estava acontecendo. E de lá eu passei um bom tempo na área de tecnologia, que foi uma grande paixão. E de lá eu voltei para a área de produtos, mas na área de fashion e varejo. E eu consegui juntar sempre essa paixão por tecnologia, essa paixão por digital, mas então na área de moda e na área de varejo. Então, quando eu entrei no The Fabricant, depois de 20 anos só trabalhando em grandes empresas corporativas, o que eu estava querendo realmente era aquela energia disruptora que eu presenciei em 99. Além de ser disruptora por um lado de tecnologia, tinha aquele elemento de positividade, de mudar o mundo. Então, eu estava querendo, na verdade, associar a positividade, a mudança e o impacto no mundo com a paixão que eu tenho, que é tecnologia, e com o meu background, que era varejo de moda. E foi assim que eu acabei entrando no The Fabric. Eu conheci o Kerry há muitos anos, nós éramos bons amigos. E quando o momento chegou, ele falou, olha, você tem que vir. Então, eu fui estagiária por 3 meses. E eu falei, ó, se depois do estágio eu gostar e a gente gostar, aí eu quero ser cofundadora. Então, ele já tinha começado com a Amber, já estavam na estrada por quase um ano. E eu me juntei, e naquela época eram nós três. E de lá, eu me juntei, na verdade, no The Fabricant oficialmente em 2019. E desde então, de 3, a gente tem agora um time de 30 pessoas. Como que você vê a mão de obra, né? Porque um dos grandes pontos que a gente traz aqui na BRFW é esse equilíbrio, como você falou, de criação e negócio, né? Obviamente, porque isso é essencial, tanto IRL ou URL, seja o que for, porque a gente vê muita gente fazendo essa parte por trás, né, de trabalhando as ferramentas, mas não tendo uma visão de design mais elaborada, mais bacana, e marcas novas, né, querendo entrar no digital, tendo um lado de design muito interessante, mas não conseguindo incorporar a digitalização na sua vida. Como você vê, isso é um desafio na hora de criar uma empresa hoje, é uma casa de moda digital, ou para vocês Com aí na certeza, eu Europa, acho. pelo menos, tranquilo? Não, com certeza, porque desde o início a gente sempre teve esses dois tipos de tipo sanguíneo, né? O criador de moda, a Amber, que é altamente conceitual, enfim, ela cria uma coleção, como você criaria uma coleção física? Tem todo um conceito, tem uma narrativa, tem uma inspiração. E do outro lado, parceiro a ela, um criador, normalmente são homens também, 3D. Graças a Deus tem mais e mais mulheres nessa, enfim, abraçando a área de criação 3D, mas você está na área de visual effects, você está na área de gaming, né? E são duas linguagens criativas. Então você vê que o criador de visual effects é uma pessoa muito mais técnica, mas muito menos poética.
enquanto que o designer digital é uma pessoa muito mais poética, mas em comparação com o visual effects, menos técnica. Então, a gente sempre teve esse clash de culturas no início, que à medida que a gente foi crescendo e a cultura da empresa foi sendo superposta nas diferentes disciplinas, a gente vê que agora as coisas estão funcionando super bem, entendeu? Então, por exemplo, hoje em dia tem mais um grupo sanguíneo que tem na companhia, que são os developers. Completamente diferente, né? Se você colocar assim, criativo e arte e técnico, arte, os designers, visual effects, developers, right? Coders. E todos esses grupos sanguíneos têm que trabalhar juntos. E a gente acredita muito em times que se gerenciam, a gente acredita muito em criar projetos em que os times são multidisciplinares e que não tem gerente. Uma das coisas que hoje em dia para a gente um desafio a gente não quer criar hierarquia, a gente é completamente anti-hierárquico. À medida que a gente vai crescendo, esse conceito de times autossustentáveis, para algumas pessoas é difícil. Tipo, mas a quem eu me reporto? A ninguém. Você se reporta ao seu time. Vocês são responsáveis pelos outros, né? Então tem todo um processo agora que hoje em dia a gente está tendo que desenvolver em como a gente mantém essa estrutura flexível, essa estrutura multidisciplinar, essa estrutura de multicultural, à medida que a gente vai crescendo, que as pessoas sintam que eles conseguem se desenvolver, que sintam que tem direção também, né? Que não fica um caos total. E que as culturas, as diferentes culturas artísticas e culturas também pessoais se respeitem. Então, a gente coloca muita ênfase na cultura da empresa, muita ênfase nos valores, muita ênfase no que a gente quer atingir juntos. Isso tem funcionado, tem funcionado. Essa ideia da não hierarquia não só faz parte muito desse universo da descentralização, né, da blockchain em si, como você vai repensar um estatuto de uma empresa, né, os smart contracts e tal, mas também vem muito do lado, por parte da mão de obra em si, né, dos criadores, de um autodidatismo, né? Quando você mesmo falou quando a Amber se formou, quase ela não se formou, porque ela já estava querendo fazer outra coisa, e as faculdades de design, de moda, demoraram um pouco para entender, né? Na verdade, começaram a correr atrás com a pandemia, né? Essa introdução dessas ferramentas digitais. Mas eu acho que em termos de estrutura de negócio, um pouco também, né? Porque quando a blockchain, que não era uma novidade, mas quando ela chegou e toda essa nova organização de como você pensa, né, o espaço de trabalho, o negócio em si, também de uma hora para outra as pessoas tiveram que correr atrás, né? Exatamente. E eu acho que essa que é a grande paixão que a gente tem por esse momento atual e que a gente tenta facilitar, que a gente tem como missão facilitar, é realmente redefinir a indústria da moda pelo ponto de vista dos criadores. O que a gente acredita, uma das grandes mudanças que vai acontecer é a criação de micro-labels. Por quê? Porque hoje em dia, para você criar uma marca de moda, é um capital muito grande, né? Você tem que investir muito, você tem que investir em estoque, você tem que investir em toda uma estrutura, porque você está fazendo uma criação física. O momento em que a moda digital é validada, vai ser muito mais fácil penetrar nesse mercado. Vai ser muito mais fácil criar um label, uma marca. E a gente acredita que a gente está uma das grandes vantagens do mundo atual é essa habilidade de criar, de todos nós podemos ser criadores, né? We all creators. Eu não sei se você tem familiaridade com Depop, que é esse mercado de segunda mão. Eu adoro Depop, porque para mim o Depop no mundo físico é realmente qualquer pessoa, qualquer millennial, Gen Z, pode ser um creator, pode ter um shop, pode ter, entendeu? Eles fazem um trabalho maravilhoso. E é uma maneira enfim, de criar um meio de vida, através da sua própria criação, através da sua própria criatividade. Então, para a gente, essa é a grande inspiração. O que a gente faz, a gente começou a pesquisar, né?
nós queremos ser uma digital fashion house. O que é uma digital fashion house? O que é uma digital fashion house no mundo atual? A gente pode contratar um monte de designers e fazer um monte de designs e fazer um monte de roupa digital, porque hoje em dia existem mais avatares. Eu falo de brincadeira, mas é verdade, existem mais avatares pelados lá fora do que moda, do que roupas digitais, né? Ou pelados ou mal vestidos. Então, o mercado já existe. Então, a gente pode contratar um monte de designers e começar a fazer um monte de moda. Mas falou, pô, mas isso é um modelo antigo? Isso é o modelo 2.0? E qual seria o modelo 3.0? E o modelo 3.0 é descentralizado, é cooperativa digital. Então, o que a gente está criando é uma Fashion House 3.0. É uma, usando o vocabulário antigo, é uma grande cooperativa digital, em que qualquer pessoa pode criar a sua marca, qualquer pessoa pode criar o seu microspace, a sua fanbase, e a gente vai facilitar isso. A gente vai facilitar através de criar um marketplace, através de criar utilização, através de criar distribuição no mundo digital, né? O que a gente chama de metaverse. E a gente tem essa visão desde que a The Fabricant foi criada, a gente sempre teve a visão, a gente quer liderar a mudança da indústria para virar uma indústria mais sustentável, mais criativa e mais equalizada. E a gente pesquisou mais de 2 anos como. Todo profit que a gente fez, a gente investiu em R&D, e a gente lançou agora em setembro a resposta, que é o que a gente chama de The Fabricant Studio. É uma plataforma em que qualquer pessoa pode ser um creator. Tem todos os ingredientes para você criar moda, e você cria moda, e a moda é in-chain, são NFTs, e na plataforma você vende, e a gente vai garantir de que essa moda pode ser utilizada e ter valor no mundo digital. Essa que é a promessa. Eu vou ler aqui, eu me inscrevi lá, né? Porque ainda tem que fazer o sign up, né? Não está completamente aberto, não é isso? Você se inscreve. A gente começou, exatamente, Season Zero, a gente só abriu para 55 pessoas. A próxima, Season 1, a gente vai abrir para 6.000 pessoas. Então, cada vez vai crescendo um pouco. E por que a gente é deliberado nesse passo a passo? É porque não é o produto nosso, o produto da comunidade. Então, quando você entra no The Fabricant Studio, você é parte da comunidade. Você vai... a gente tem um Discord, e no Discord a gente está sempre perguntando o que a gente tem que fazer, qual a próxima coisa que a gente tem que fazer. Né? Então, a gente quer crescer o produto e crescer a Fashion House com a comunidade de criadores, com a comunidade de usuários. Então, essa ideia do estúdio veio do Discord, vocês perguntando para a comunidade o que a gente precisa fazer? Foi por aí? Então, essa ideia do estúdio veio de mais de 2 anos de pesquisa, em que a gente criou vários protótipos, perguntando à comunidade todo o tempo que precisava. E aí, até que a gente chegou, não, é isso que a gente precisa. E a gente lançou em setembro. E agora, a comunidade que está no Discord, que hoje em dia tem 200 pessoas, 55 participaram e mais outros que entraram, essas pessoas a gente está perguntando como é que a gente continua, porque é uma comunidade descentralizada. Todas as pessoas que foram pela Season Zero recebem Fabric Token, né, recebem a nossa moeda, e a nossa moeda dá direito a votar em decisões estratégicas. Então, todo mundo que está participando, de novo, é uma cooperativa digital, tem que ter o direito de ser um co-criador dessa visão. Entendeu? Essa que é a proposta. E de gerar meios financeiros. Sem dúvida, né? Sem dúvida, a sua criação em si virá um ativo, né? Onde você pode, né, comercializar, e a sua criação em si vira, né, um ativo para você se desenvolver, se sustentar como criador, né? Eu vou ler partes aqui do manifesto, que eu achei super bacana. Um garoto, uma garota em Dakar terá tantas chances quanto, né, um garoto ou uma garota em Paris para virar uma grande força de influência na moda.
eu tô traduzindo, né? Que Essa parte do manifesto é a parte que eu mais gosto, é que eu mais... é muito legal. Inclusive a estrutura, assim, mobile, que você vai para cá também, descentralizada, não é só vertical, eu achei fantástica, assim, como navegação. Aí depois, in this new digital renaissance, we can build the fashion industry that's more sustainable. Então, nessa nova renascença digital, a gente pode construir uma indústria de moda que é mais sustentável. Depois, aqui o número 4 do manifesto. Through technology, we will co-create collections in real time across the planet. Então, através da tecnologia, nós vamos co-criar criações em real time, através, né, de todo o planeta. Then make sure each of our efforts are recognized so we can monetize our work for the long term. Então, aquilo que a gente estava falando, né? Então, a gente vai poder monetizar, né, o trabalho dos criadores, né, em long term. Quando você fala, né, não só com o manifesto, mas como você fala desde do convite, né, para integrar essa fundação da The Fabricant, e no business plan você parece muito certo, assim, muito claro, com muita clareza esse horizonte. E aí eu vou pegar um comentário de um grande amigo que eu entrevistei para um podcast, também um pioneiro na NFT no Brasil, que é o Ono de Oliveira, e ele falou: Olivia, se alguém disser que está entendendo exatamente o que está acontecendo, não tem como saber, né? Porque é como se as placas tectônicas estivessem se acomodando agora e o mundo ainda sofrendo alguns terremotos até, né, a coisa se acalmar. Então, tem muita coisa nascendo, popping up mesmo, né? Ideias surgindo. Quando eu penso no ambiente digital, eu penso muito nesse campo vasto que está começando a ser povoado e ocupado, né, de diversas maneiras. Além de tudo, ainda tem, dentro desse terremoto, não só criativo, de coisas nascendo, existem surpresas como essa da China, que de uma hora para outra, né, falam assim, vamos fechar, vamos, né, aberto demais, está tudo aberto demais. Como que você, trabalhando com operações e negócios, consegue planejar e vislumbrar esse futuro? Como você se prepara? É, boa pergunta. Eu acho que a primeira coisa, a visão da gente nunca mudou. Desde que a gente lançou a visão é a mesma. Agora, você tem que ter flexibilidade para se reorientar ao longo do caminho, né? Então, eu acho que começa com uma visão. E a gente fala visão, o que ele está falando pode acontecer daqui a 10 anos, pode acontecer daqui a 50 anos, mas nunca mudou. E essa visão vem na verdade, da Amber, foi o projeto de graduação dela que nos inspirou desde o início. E a nossa visão é que vai ter um momento na história em que o nosso armário virtual vai ser maior do que o nosso armário físico. Em que a gente vai estar, na verdade, tendo uma realidade física que é aumentada pela realidade virtual, em que a gente vai estar usando roupas que são extremamente confortáveis e termocontroladas, porque a nossa expressão vai vir de um layer digital. E a gente sempre acreditou nisso, cegamente. A gente acredita que isso vai acontecer. Agora, se você me perguntar, vai acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos? Eu não sei, mas isso vai acontecer. E todas as tendências macros lidam a isso. Todas as tendências tecnológicas dizem que isso vai acontecer, né? E o negócio que a gente está criando para este momento. O momento em que o nosso armário digital vai ser maior do que o armário físico. Volta agora. Ok, como é que a gente pode implementar isso agora? Então, quando a gente estava fazendo pesquisa de desenvolvimento sobre isso, em 2019, a blockchain não era uma coisa que existia assim da maneira que existe hoje em dia. Apesar da gente estar brincando com blockchain desde 2019, até para a gente era uma coisa tipo, pô, isso vai demorar muito para esse negócio pegar. Então, a gente acreditava que você precisava de uma infraestrutura completamente diferente do que a infraestrutura que a gente criou agora.
A gente achava que todo mundo tinha que ter um avatar, você tinha que se relacionar com o seu avatar. Era mais tipo, dress the doll. Era mais um joguinho de vestir o bonequinho, né? E a gente testou e a gente teve vários feedbacks, e nisso que a gente estava testando, nananã, blockchain explodiu e a gente começou a olhar, mas espera aí, aqui tem uma coisa muito mais interessante. A gente, na verdade, tem mais avatar pelado do que... A gente não precisa de avatar, os avatares já existem, né? Unreal lançou o MetaHumans. Uau, a gente não precisa ficar inventando avatar, porque o avatar é o mais difícil do produto inteiro. A gente, na verdade, tem que continuar fazendo o que a gente faz super bem, que é moda digital. Agora, como é que a gente pode acelerar? Como é que a gente pode criar o mais vasto closet de modas do metaverse? E aí a gente começou entendeu? Mas na mesma visão, a gente começou não, então vamos mais para esse lado. Aí teste de novo, aí prototipo de novo. Então, eu acho que a flexibilidade está continuamente ligado no que está acontecendo, continuamente ligado na oportunidade de agora, mas sem perder a visão do amanhã, porque eu acho que o que acontece com várias startups e empresas também é que tem várias oportunidades que são para agora, que todo mundo está querendo. Então, por exemplo, todas as marcas querem um try-on virtual, né? O filter perfeito. A gente nunca embarcou nessa, porque a gente sabia que, apesar de ser uma coisa super legal para agora, não lidava com a visão que a gente tinha para o futuro, ela limitada, entendeu? Tinha que ser mais do que aquilo. Então, tentar não correr o risco de fazer o que está sendo pedido agora, que vai, na verdade, limitar o seu futuro no que você realmente acredita, no que você realmente quer atingir. E aprender aquela coisa, né? Fail fast. Joga lá e vê o que acontece. Eu acho que isso é uma grande, assim, ser uma empresa nova, ser uma empresa completamente digital, uma startup, traz uma flexibilidade enorme, porque a gente pode jogar uma coisa e dizer para a comunidade, a gente não sabe, tipo, a gente jogou, o que vocês acham? Entendeu? E eu acho que esse mindset também, que é diferente, as marcas, né? Que a gente trabalha com marcas também, a gente sempre trabalhou com marcas, elas morrem de medo dessa coisa, joga uma coisa lá e vê o que acontece, morre-se de medo, né? Antes de, quando você vê, tem um advogado da empresa querendo falar com você sobre IP, sei lá o quê. Não, gente, o mundo está mudando. Essa coisa assim, uma das palavras que eu detesto hoje em dia, já há muito tempo eu detesto hoje em dia, eu tento não usar ao máximo, é a palavra consumidor. Consumidor é completamente errado, entendeu? Ninguém quer consumir. Todo mundo quer criar, todo mundo quer ser parte, todo mundo quer se sentir valorizado, todo mundo quer fazer dinheiro pelos seus valores, entendeu? Não consumir o que outras pessoas te puxam goela abaixo. Uma parceira nossa, né, que criou uma plataforma de metaverso muito bacana e também descobrimos que era uma brasileira infiltrada na fundação, chamada Nowhere, onde a gente, inclusive, recebe os desfiles e tal, a Ana Constantino. Uhum. Você conhece a Ana? Não conheço ela não, mas pode apresentar. Aqui do Rio de Janeiro também, tá? Ai, que massa! E mora em Nova York hoje em dia. A gente entrou em contato com a plataforma, que era maravilhosa, e quando a gente chegou lá, era uma carioca também. E uma coisa que ela fala é que essa coisa do fail, né? Assim, tem que testar, tem que fracassar, é o momento realmente de ficar criando coisas sem muito medo do que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, em outras entrevistas eu achei bacana você dizer que esse testar e esse fracassar não quer dizer falta de planejamento ou falta de experiência, né? Uhum. Porque tem muita gente que começou a se aventurar, a surfar uma onda no momento. Exatamente. Vamos fazer alguma coisa digital. Mas as marcas que realmente estão sendo protagonistas dessa mudança, quando você vai ver o currículo das pessoas, não são pessoas que começaram nem na moda, nem nos negócios há pouco tempo, né? Então, realmente Não, você tem toda a razão. Eu acho que o que a gente está vendo muito, principalmente nessa parte de NFT, tem muita gente entrando tipo para tentar fazer dinheiro rápido, né? E eu acho que esse é o grande, digamos, watch out. Tem que haver respeito pela comunidade, tem que haver visão. Senão,
primeiro você não vai ter sucesso, e se ter sucesso vai ser temporário, entendeu? Eu acho que o que a gente sempre teve, quando a gente diz joga lá e vê o que acontece, é porque existe uma hipótese de que o negócio é bom, né? Existe uma história, existe um mínimo de qualidade, a gente também não tenta manter aquela qualidade, mas ao mesmo tempo é uma humildade de entrar em conversa com a comunidade, entendeu? Não é aquela coisa, consome, não. Me diz o que você acha. Não gostou? O que você gosta? Entendeu? Eu acho que essa humildade, essa cocriação é fundamental para os negócios atuais e principalmente para os negócios na área digital, em que existe aquela flexibilidade de mudança, né? A Ana, ela evita também uma outra palavra que ela não gosta, usuário. E o Eu acho que vai para o meu o jogo usuário do até gosta. consumer um pouco, assim, está usando, não, ele está aqui participando, está criando junto, né? Está interagindo, não é apenas É, um é, usuário da não, coisa. é uma boa, é uma boa. Eu até uso, usuário eu até uso, porque eu acho que é melhor do que consumer. Talvez seja, eu tenho que ter, é verdade, eu tenho que buscar ainda uma Ela melhor. usou, O ela usou co-criador. player, não, ela não usou player, ela eu vou depois cavar com ela e vou te Beleza, passar, beleza. mas ela usou alguma coisa tipo player, assim. Me dá mais vocabulário. A pandemia, de certa maneira, já que vocês estavam aí antes de tudo fechar, né? Esse pioneirismo que você, desde Uhum. 2018, mas não querendo ser mórbido, obviamente, querendo ver alguma coisa boa dando essa loucura, mas Hum. ajudou vocês Ah, com essa. certeza, com certeza. Acho que ajudou o mundo inteiro, o mundo digital inteiro, né? E com certeza ajudou a validar o caminho que a gente estava. Não só no de curto prazo, porque a gente começou, na verdade, ajudando marcas a fazer essa transação digital, né? Porque é aquela coisa, sendo empreendedor, você tem que fazer o que vem, né? O que pede, a gente resolve. Mas sempre criando fundos para a gente investir no R&D, que era o que a gente acreditava no longo prazo, né? Então, principalmente na área de digitalização da cadeia de moda, isso ajudou muito. A gente criou muitos projetos em relação a isso. Depois, os projetos foram mais voltados a interagir com mais experiências, né, interativas, porque as marcas queriam ter uma coisa nova ou ter uma nova experiência digital, já que estava tudo fechado, né? Aquela experiência física não estava mais acontecendo. Então, eu acho que ajudou muito a se abraçar e validar a utilização de tecnologia digital nesse diálogo com os fãs da marca. E, além disso, na verdade, tudo que se coloca atenção cresce, né? Essa que é a verdade. Então, eu acho que a grande validade do momento atual em NFT e blockchain é que tem muita atenção, e tudo que se põe atenção, tudo que põe investimento cresce. Então, eu acho que isso também ajudou muito, né? Não é o fim, é só o começo. Tem muita gente que fala também sobre essa bolha, né? Porque tem essa virada de atenção desse desenvolvimento, esse investimento, mas de alguma maneira, de repente, o pessoal fala, essa bolha vai estourar. Mas isso não Uhum. necessariamente quer dizer, né, voltar ao que era antes, né? Quer dizer que as coisas vão se ramificar para outros lugares. E queria perguntar para você, você estava falando da Web 1, da Web 2, da Web 3, o que teoricamente a gente poderia relacionar ao B2B, né, o sistema business to business, né, onde a gente tinha Uhum. atacadistas, diversos atravessadores, depois o business to consumer, onde você tem os atravessadores, principalmente as redes sociais, né, e os marketplaces gerais, e agora o business to avatar, onde você, na verdade, está criando produtos e negócios diretamente para o mundo virtual e para essas nossas personas digitalizadas, né? Para esses nossos Uhum. desejos digitalizados. Como é que você vê a evolução da The Fabricant nesse universo para além do game? Né? Antes de Uhum. começar essa conversa aqui, eu falei, peraí, Adriana, que eu quero ouvir mais sobre isso. Quando Uhum. você falou que, obviamente, o game vai criar um novo boom, que vai de escala, mas Uhum. depois vai para um lugar depois, né? Depois do boom. Exatamente. É o que a gente acredita que a moda virtual vai ter
3 momentos, né? Até chegar à escala. No momento atual, as principais pessoas que compram moda digital são colecionadores de blockchain, né? Então, a utilidade do produto é muito ligada à habilidade de ter criação, à qualidade do design, à raridade. Então, o próximo passo de utilização vai ser utilizar esses assets in game. Então, a nossa jornada também é paralela a isso. Então, hoje em dia, por exemplo, no The Fabricant Studio, tem alguns produtos que têm o que a gente chama de Digital Twin, em que você pode usar em Sandbox. Sandbox é um metaverse, pode dizer, uma rede social, um minigame. Existe uma outra utilização com um filter de AR, entendeu? Então, a gente sempre cria utilizações. Não. Depois do game, o que a gente acredita que a próxima onda vai ser realmente o Direct to Avatar. E o que a gente acredita é que, hoje em dia, Web 2.0, exatamente como em 1999, esse conceito de internet era uma coisa descentralizada, extremamente caótica, e que chegou uma hora que todo mundo queria um .com. Você nem sabia o que era, não sabia por quê, mas todo mundo tinha que ter um .com, né? Então, isso está exatamente acontecendo. A gente está naquele momento em que é caótico, descentralizado, um monte de startup, um monte de garotada ficando milionário. É exatamente isso. 1995, 99, era isso. Era uma bolha, sim. A bolha estourou e o mundo nunca mais foi igual. E não desacelerou. Muito pelo contrário. Acelerou de maneiras exponenciais. Agora, o que aconteceu lá é que acelerou de maneiras exponenciais, mas criou-se esses grandes conglomerados, o Google, a Amazon, o Facebook. E isso é que a gente acredita, e trabalhamos muito, para não acontecer. Por quê? Porque a Web 3.0 tem 2 componentes que são diferentes da Web 2.0. É descentralizado, é in-chain, e o segundo componente é interativo e imersivo. Então, o que hoje é HTML, que é a linguagem universal da Web 2.0, vai ser uma linguagem gaming. A gente não vai estar mandando e-mails, a gente vai estar conversando a gente vai estar entrando na casa um do outro. E hoje em dia, o que é o nosso perfil em LinkedIn, o nosso perfil em Instagram, o nosso perfil em Facebook, o nosso perfil em WhatsApp, you name it, em que a gente tem uma foto, e a maioria das pessoas tem fotos diferentes para cada perfil, não vai ser uma foto, porque a foto é estática, vai ser um avatar. E esse avatar vai ser a sua representação para aquele meio social. E aquele meio social você vai interagir em real time. Você vai interagir em 3D. Você vai interagir de uma maneira imersiva. E essa é a transição que a gente está. Quando chegar aquele momento, todos nós vamos ter vários avatares, que vão ser várias representações, em que a gente vai estar mudando de roupa, assim como a gente muda foto, toda hora. Por quê? Porque a roupa, na verdade, e a moda é um processo criativo de desenvolvimento da identidade. Isso que é a moda. E quando a sua identidade está sendo curada e está sendo desenvolvida para fins digitais, você vai precisar da moda digital, em escala. Né? Então, todo mundo vai ter closets, e armários de moda digital. E o legal é que, como a moda digital não ocupa espaço, você vai ter muito mais, se você quiser. E você vai, como é sua, você comprou a sua, você vai poder revender também. Então, vai ser uma coisa altamente reciclável, né? Você vai tentar comprar coisas raras para usar e depois revender, porque aquela raridade vai ter valor, né? Hoje em dia, você pode ter talvez um vestido da Chanel no seu armário e você pode tentar revender, mas entendeu? Não necessariamente você vai revender corretamente, né? Talvez você nem compre o correto, talvez seja falso. Não, isso tudo não vai acontecer no mundo digital. Você vai poder comprar um couture de The Fabricants, sabendo que você é a única pessoa que tem. E você vai poder revender. Por quê? Porque está tudo em chain, está tudo em contrato digital.
Então, Ainda a história de você poder ter, né, a soberania sobre a sua identidade, né? A exatamente, SSI, ou exatamente, seja, você não vai precisar exatamente. nem ter a sua identidade que fica dentro do Instagram, ou o seu avatar que dentro do Facebook. O seu avatar, na verdade, você vai ter, seus avatares são seus, e você vai transitando com eles por aí, né? Também é uma Exatamente, discussão exatamente. bem interessante. É correto. Mas De novo, esse meio tempo entre chegar a essa realidade e onde a gente está, vai ter uma ponte que é a gamificação de vários meios de comunicação e de meios de interação social. Hoje em dia, quando a gente fala game, ainda tem meio que um estigma, né? Daquela coisa que você vai matar alguém ou você tem um objetivo. Não. Mais e mais a gente vai estar vendo situações, vivendo situações gamificadas em 3D. Então, por exemplo, daqui a não muito longe, talvez daqui a 2 anos, talvez até antes, essa situação de conversa não vai ser 2D. A gente vai estar numa sala 3D, tá? Em que o meu vestido pode ser virtual. Por quê? Porque a gente vai estar no meio 3D interagindo. aqui no BRI, a gente vai ter um desfile de realidade aumentada, né? E aí porque eu queria o Spectacles 4 logo. E aí o Léo Macias chegou, né, que é o vice-presidente Latam, chegou e falou assim, olha, ele ainda está aqui num cofre dentro da minha casa, né? Só quem tem, é muito pouca gente que tem esse óculos. Vocês discutem muito também qual é esse papel da moda digital no ambiente 5G, já que, pelo menos aqui no Brasil, o leilão já foi marcado e a promessa da entrada das torres nas principais capitais para agora, julho de 2022. Se vocês discutem isso e estão se preparando para esse momento também, e como que vocês acham que o 5G e os óculos de realidade aumentada vão se desenvolver nesse espaço de moda? É. Não, Olivia, com certeza. A gente não só discute, como a gente, na verdade, acredita que uma grande parte desse mundo descentralizado é o mundo de parcerias. A gente não vai resolver tudo sozinho. O nosso papel no ecossistema é criar a moda digital e criar, na verdade, ainda mais do que a gente criar a moda digital, a gente criar um ecossistema de moda digital. Entendeu? A gente acredita que nesse ecossistema de moda digital vão ter pessoas que só fazem, a gente até brinca com isso, vão ser the digital weavers. Você só vai fazer materiais. Vão ter pessoas que vão ser o digital tailors, eles só vão fazer tipo padrões, entendeu? Vão ter pessoas que vão ser o digital retailers. O nosso papel é criar esse ecossistema descentralizado. Agora, quando vem como se usa, a gente precisa de parceiros, né? Então a gente está realmente antenado, a gente tem parcerias com a Unreal Engine, porque a gente acredita que eles são um dos grandes vencedores na área de tecnologia de gaming, na tecnologia 3D. A gente tem parcerias com o no Snapchat, porque eles estão à frente na área de AR. A gente tem parceria com a Ready Player Me, que é um grande decentralized avatar engine. Então, a gente tem várias parcerias, e essas parcerias vão crescer de acordo com a nossa necessidade. Quando vem 5G óculos, eu também me remeta a... Eu estava na época em que 3G foi lançado. Na verdade, eu estava na área de telefonia celular e um dos meus papéis era entrar em consórcios para conseguir usar a tecnologia 3D, né? Porque os países estavam dando esses consórcios e aí a gente tinha que fazer os pitches e não sei o quê, e fazer os conceitos. E a gente tinha conceitos maravilhosos de produtos usando tecnologia 3G. Maravilhosos. Isso foi em 2000. A gente está em 2021. Os conceitos que a gente fez 20 anos atrás, só agora se tornaram realidade. 3G não era o suficiente. Era 4G que era o suficiente. Então, existe um gap. Não vai ser tão grande, porque, enfim, o mundo está em aceleração exponencial, mas existe um gap entre a tecnologia celular disponível, que já está disponível, 5G já está disponível, o hardware poder processar e eu me beneficiar, né? Então, tem que ter os três componentes. E é claro, para a gente tem que estar à frente, a gente quer estar à frente, a gente vai estar sempre puxando a tecnologia para o máximo. Agora, ter o óculos e ter o 5G ainda não é suficiente para ter o produto final. Mas a gente está lá na briga. Quando estiver disponível, quando estiver correto, a gente vai estar lá.
Gente, eu estou sonhando em um momento de ver um desfile de roupa digital e as pessoas usando, e você só o óculos, sem acionar nada. A meu sentimento é que o celular é uma carroça hoje em dia. Eu fico, Uhum. né? A gente fica vendo assim, fala assim, cadê o device certo para a nossa criatividade? Porque a criatividade sempre vai na frente, né? Outro dia eu vi uma startup que está fazendo lentes, não é nem o óculos, é a lente do olho. Aí Imagina tem que aquele loucura. Brave New World, que é aquela série de ficção científica que é inglesa, não sei se você chegou a ver, Brave New World, que já é, né? E É, aí as pessoas impressionante. ficam pensando que ficção científica não tem base na realidade. Mas cuidado, porque tem. Com Inclusive certeza, com constrói, né? certeza. Base e utilização. Eu não queria terminar, assim, eu tenho aprendido muito te ouvindo, uma delícia. Então, eu queria ouvir um pouco sobre sustentabilidade. Uhum, Como talvez a nossa última pergunta aqui. Você falou tanto, né, um dos grandes manifestos da The Fabricant é a sustentabilidade, a possibilidade de você criar uma alternativa mais positiva, principalmente para o fast fashion, mas para o mercado de moda de uma maneira geral, em termos de equidade, inclusão, criatividade, né, uma explosão uhum. criativa que a gente pode ter, mas principalmente uma solução para esse descarte, para esse consumo maluco que a gente vem tendo. No entanto, de outro lado, né, a tecnologia da blockchain, o que possibilita muito esse trading, tem sido atacada por conta do uso da energia elétrica. Correto. Como que você vê o equilíbrio disso no futuro? Você vislumbra algumas alternativas que já estão sendo construídas no mercado? Não, com certeza. Uma das coisas super importantes é que a gente sempre teve essa visão de que a moda digital era uma moda mais sustentável do que a física, né? Então a gente tinha uma intuição de que isso era correto. Só que a gente fez questão de não se basear somente na intuição, mas de realmente tentar provar. Então, no ano passado, a gente fez uma parceria com a Imperial College em London para fazer uma análise de life cycle da moda digital e da moda física, levando em consideração computação, levando em consideração tudo que era necessário de uma maneira de energia para poder produzir e usar a moda. Dentro dessa pesquisa, a gente não tinha blockchain ainda, porque foi um ano atrás, mas a gente provou que a moda digital tinha um footprint em CO2 de 3% da moda física. Né? Então, isso foi maravilhoso, porque não era só nossa intuição, de repente virou realidade. Se alguém estiver interessado, se você olhar no nosso website, About the Fabricant, tem Sustainability, você pode ver a pesquisa inteira, 30 e tantas páginas. Não, blockchain chegou. A gente queria entrar em blockchain. A gente falou, isso daí vai ser, assim, realmente é o que vai mudar a indústria. Agora, é poluente. Fizemos pesquisa. E aí a gente chegou à conclusão de que, como toda tecnologia nascente, vai se melhorar, vai ficar mais sustentável, mas a gente não queria esperar e a gente queria realmente embarcar em alguma coisa já sustentável. Então, a plataforma que a gente criou, The Fabricant Studio, a gente criou numa chain, numa blockchain que é sustentável, que é Flow, que utiliza, assim, 0,001% da Ethereum. Não, a Ethereum vai melhorar, vai melhorar. Eles prometeram para a comunidade que vai melhorar. Nesse meio tempo, existem agora soluções que são criadas em Ethereum, mas que utilizam muito menos energia do que a Ethereum Network. Então, na área de NFTs, you have Polygon, Polkadot, Flow, todas essas chains são sustentáveis. E você pode, assim, a gente fez bastante pesquisa para ficar também não só com a nossa, assim, ficar com a nossa consciência limpa, mas poder informar de que é sustentável e é mais sustentável que moda física, 100%. Maravilhoso. Aqui no BRFW, obviamente, a gente sempre exalta todo o lado positivo do que está sendo gerado hoje em dia, criado, que está sendo desenvolvido, né, nesse futuro, mas também a gente acha importante ter uma visão crítica, né, e entender os builders agora, né, as pessoas que estão nesse momento pioneiro,
aonde que você acha que isso tudo pode dar errado? Se a gente não fizer o quê? Por mais que você estava falando da Web 1, né, quando ela foi criada de maneira descentralizada, e depois a gente chegou na concentração dos dados, na Web 3, você pensa assim, aonde que isso pode dar errado? É uma boa pergunta. Eu sou uma pessoa muito positiva, então não costumo pensar em calamidade, mas eu acho que uma das coisas que a gente conversa muito também no The Fabricant é a parte ética do que está acontecendo, né? E uma das coisas que a gente conversa muito é como é que a gente pode tirar a toxicidade do mundo físico e reinventar no mundo virtual. No contexto da moda, a indústria da moda é altamente explorativa, a gente sabe disso, né? Então, como a gente pode descentralizar e criar valor para todos? Essa é a nossa pergunta. Outra que a gente debate muito internamente é a área de expressão pessoal. Como é que a gente pode eliminar o racismo? Como é que a gente pode eliminar a ansiedade social que é criada através das redes sociais hoje em dia, entendeu? Aquele vício dos likes. Como é que a gente pode criar uma coisa positiva em que na verdade, as pessoas se sentam bem sem ter aquela coisa viciante, né? Como é que a gente pode, de novo, realmente abranger diferentes culturas e abraçar diferentes pontos de vista? Como é que a gente pode criar uma comunidade que se respeite? Entendeu? Então, eu acho que o que acontece, o que o lado digital pode desencadear é essa questão da... como é que se fala em português? Aquela questão de que você é anonimidade, né? Eu já presenciei, tem pessoas que eu converso que tem um codinome no Twitter, um outro codinome no Discord, um outro e-mail, eu não sei quem é essa pessoa, né? Então, essa anonimidade pode criar uma coisa tóxica. Eu acho que isso é um dos watch-outs. A AI pode criar uma coisa tóxica. Por quê? Porque o AI está sendo programado através de um ponto de vista de uma pessoa que vem com uma certa cultura, né? Então, tem vários debates hoje em dia sobre o racismo em AI, né? Como é que expressões faciais são lidas de uma maneira gerando já predisposições. E a outra coisa é a mesma concentração que hoje em dia existe nos conglomerados Amazon, Facebook, Google. Como é que a gente tenta se policiar que isso não vai acontecer, né? Como é que a gente pode descentralizar isso? Porque, a princípio, pode ainda acontecer. Podem se criar super DAOs, né? Super cooperatives, que vão adquirir... Existe já um movimento no NFT em que existem DAOs, em que pessoas que são grandes compradores se unem para comprar ainda mais, né? Para criar fortunas digitais. Então, como é que a gente pode tentar, de novo, manter acessível a todos, manter equitable para todos? Então, acho que E a única maneira é ter pessoas que têm uma liderança ativa. Então, no nosso setor, a gente tenta ter uma liderança ativa de falar sobre esses tópicos, de colocar na mesa, de debater. A gente tem um Clubhouse, todo domingo a gente debate vários desses tópicos, principalmente a área de identidade e de respeito à identidade, a gente debate muito. E eu acho que também é desmistificar tudo que está acontecendo, né? Aqui no BRFW a gente constantemente, a gente criou o evento e a gente na verdade está usando a moda como meio para aproximar as pessoas desse vocabulário esquisito, falando, olha, não é tão complicado, complicar esse debate é projeto político, para afastar as pessoas e você ficar condicionado a ter que usar plataformas criadas por terceiros, né? Então, quebrar um pouco esse labirinto que foi criado pelas essas grandes big techs, que, né, de código fechado, só elas sabem como fazer e não explicam nada, e cada vez, né, os jargões e o vocabulário fica mais complexo, né? Adoro. Vamos simplificar, porque aí você entendendo o que está acontecendo, você consegue meter a mão e fazer da sua maneira, né? Exatamente. Perfeito, adoro. Parabéns. A moda como meio. Bem, Adriana, então, para finalizar com palavras inspiradoras,
Acho que esse é um momento importante, né, para a gente inspirar as pessoas e, né, realmente abrir, né, a consciência, caminhos. Qual é o conselho mais valioso que você daria hoje para um estilista ou um empresário de moda para o futuro? Eu diria, crie o seu negócio digital. 100% digital. Começa agora. Começa agora que é a hora. Vai ser maior do que o físico. E em menos tempo do que parece, né? Em muito menos tempo do que parece. Adriana, queria te agradecer imensamente. Foi um prazer conversar com você e, mais uma vez, uma surpresa muito positiva descobrir que você está sendo uma das pioneiras desse processo de ocupação, né, e desenvolvimento desse ambiente de moda digital. Obrigada por assistir. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada, Bem, obrigada a você. E boa sorte no evento. Muito obrigada, e que essa não seja a nossa, né, que essa seja a primeira de muitas conversas que a gente tenha. Com certeza, Lívia. Muito obrigada, gente. Boa sorte. E a gente se mantém em contato, com certeza. Grande abraço. A gente vai deixar todos os contatos aqui da The Fabricant, do Clubhouse, do Discord, do estúdio, né, para quem quiser Perfeito. interagir com essa Digital Fashion House maravilhosa. Perfeito. Obrigada, gente. Um grande abraço. Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada por assistir e fica ligado para os outros conteúdos incríveis sobre o futuro da moda e da cultura no brifw.com. Vejo você em breve.